Sony é uma empresa que atua em diversos segmentos. No segmento de eletrônicos ela tem responsabilidade por 16 categorias, mas ela não é uma empresa só de eletrônicos. A Sony é uma empresa de entretenimento. Nós temos a Sony Music, que é líder de mercado, Sony Pictures também líder de mercado. Homem-Aranha, no ano passado, foi recorde de faturamento histórico de um filme no mundo. Então, a gente, como um grupo, é a maior empresa de entretenimento do mundo. E a história aqui no Brasil, ao longo dos últimos 3 anos, foi muito positiva. A gente teve um crescimento de 65% 2011 versus 2010 versus 2009, de 24% 2011 versus 2010, e o ano passado a gente cresceu novamente mais 30%. Nesse tempo, o mercado de eletrônicos cresceu 18%, ou seja, a Sony assumiu a liderança de diversos segmentos aqui no Brasil. E aí, quando a gente obteve um crescimento tão grande ao longo dos últimos anos, nós tínhamos que, de acordo com o nosso Mid-Range Plan, migrar para uma plataforma um pouco mais qualitativa, né, de gestão. A gente já estava presente todo ano em mais de 5 milhões de lares e a gente precisava entender, de uma forma ou de outra, como gerenciar essa base de consumidores e trazer o resultado mais efetivo possível. Hoje a operação da Sony é a terceira maior do mundo. A Sony atua em 118 países e a Sony Brasil é o terceiro maior país em termos de faturamento da Sony no mundo. E nós ganhamos no ano passado uma série de prêmios de marca que foram muito importantes para a companhia, mas a nossa essência de inconformismo obviamente que fazia com que a gente tivesse um pouco mais de uma necessidade muito maior de entender o que viria adiante. Esse crescimento ele não seria suportado por uma base qualitativa de gestão sem que não fosse saudável, obviamente, e a gente queria criar uma história de longo prazo nesse país. Dentro do nosso Mid-Range Plan, óbvio que o crescimento aqui, porque em 2009 a Sony tinha uma representatividade muito pequena no Brasil, então o crescimento era um pilar extremamente importante. Nós descobrimos novos mercados que a Sony não atuava, como a classe média, a nova classe média. E também segmentos de mulheres, que a gente começou a lançar no Brasil produtos desenvolvidos exclusivamente para esse segmento. Para vocês terem uma ideia, hoje, no line-up que eu gerencio, nós temos 323 produtos. Desses 323, mais de 10% já é desenvolvido para o consumidor brasileiro. Então, obviamente que tudo isso fez com que a gente conseguisse evoluir no mercado brasileiro, mas o nosso último pilar era o pilar de fidelização. Como crescer, se tornar líder em diversos segmentos e, ao mesmo tempo, fidelizar esse consumidor, esse era o nosso grande desafio. Bom, e aí nós fomos atrás do que era loyalty e como a gente poderia gerenciar um programa de loyalty no Brasil para entender melhor os nossos consumidores e fazer com que eles tivessem uma recompra maior de produtos Sony. Bom, trouxemos um projeto internacional que chamava Sony Card, que era um cartão onde o consumidor, à medida que ele ia comprando produtos da Sony, ele acumulava descontos e ele também tinha direito a cursos, treinamentos de produto, tudo vinculado ao mercado de eletrônicos e aquilo que o consumidor tinha como expectativa. Após 6 meses de duração do Sony Card, que além de um cartão de crédito, ele também era um programa de relacionamento com o consumidor final, 1.200.000 consumidores na base e falhamos. E falhamos por quê? Porque um programa de relacionamento ele tem que ser muito mais que isso. Ele não é simplesmente um cartão onde, à medida que você compra produtos, você vai acumulando pontos, vai trocando por descontos, trocando por produtos e vai fazendo uma retroalimentação desse ciclo. E tem que ser muito mais que isso. Se a gente for analisar qual é o panorama brasileiro de programas de fidelização, 79% dos pesquisados, nós fizemos pesquisas, foram 8 pesquisas extremamente profundas com o consumidor brasileiro para entender um pouco melhor como ele via os programas, como ele vê os programas de fidelidade aqui. Quase 80% daqueles que têm um cartão de fidelidade de uma companhia aérea tem de outra companhia aérea também. E aí a gente começou a se questionar, mas fidelidade é isso? Vamos entender um pouco melhor. 91% dos consumidores dizem que o programa de fidelidade ele não é um trigger para a compra. Ou seja, ele não influencia com que sua compra aconteça.
93% dos consumidores não lembram pelo menos 3 aspectos, 3 benefícios que o programa de fidelidade que ele participa propõe. Também era outro ponto questionável, né? Se você participa do programa de fidelidade, e a palavra fidelidade ela é fortíssima, por que você não lembra dos benefícios que o seu programa oferece? 65% dos consumidores que participam de um programa de fidelidade não têm contato com a marca pelo menos uma vez por mês. Contato com a marca significa em qualquer touchpoint, na internet, no Facebook, numa rede social, no call center, etc. Então, que fidelidade é essa, né? O programa de fidelidade para ser carregado dentro da carteira, não era isso que a gente queria. Consumidor de eletrônicos, para piorar um pouco mais o cenário, né? O cenário brasileiro de programas de fidelidade já era meio caótico. Ainda o consumidor de eletrônicos ele só compra 2 vezes por ano, em média. Então imagina, ele entra em contato com você 2 vezes por ano. Como é que a gente cria uma fidelidade em alguém que só fala com você 2 vezes por ano? E ao mesmo tempo, o consumidor médio de eletroeletrônicos, ele gasta 77 dias para efetuar uma compra. Então aqueles merchandising que a gente vê nos programas de TV, incentivando o consumidor a conhecer determinado produto, não funciona para eletrônicos. Se você conseguir pegar o consumidor no 73º dia do processo de compra dele, até pode ser alguma influência, mas se você pegar ele nos primeiros dias do processo de compra, vai longe ainda. Ele vai entrar na internet, ele vai verificar o produto no seu site, ele vai olhar seus concorrentes, ele vai falar com o amigo, vai entrar na rede social. O processo é um processo complexo. Então, não existe impulso, existe um processo racional. Mas óbvio que quando a gente vai entender um pouco melhor o que é loyalty, e aí eu trouxe a tradução a tradução de loyalty em inglês, que eu acho que é a melhor tradução que nós temos hoje, é uma devoção, né? Loyalty significa fidelidade, devoção. É uma palavra muito forte para simplesmente se emitir um cartão de fidelidade onde você acumula pontos à medida que você compra produtos da empresa. A maioria dos programas de fidelidade aqui no Brasil, 95% deles, mantém o mesmo racional. Você compra produtos, acumula pontos e troca por alguma coisa. Vocês sabiam que tem mais de 50 programas de fidelidade no Brasil que trocam por assinatura de revista? Que benefício é esse? Se existem 50 que fazem a mesma coisa, isso deixa de ser um benefício. Por mais que a assinatura de revista seja um grande benefício, se existem 50 oferecendo, deixa de ser um benefício exclusivo para aquele que participa do programa de fidelidade. Sem comentar com relação a jogo de panela, que são mais de 100 programas de incentivo no Brasil e de fidelidade que trocam por jogo de panela. Na verdade, loyalty é muito mais que isso, né? Loyalty é um casamento. Loyalty é geração de emoção. É geração de uma experiência única. Para se ter o engajamento necessário e se desenvolver o loyalty, a gente precisa emocionar o consumidor final. Muitas vezes, a gente entende um programa de fidelidade como uma troca, né? Eu acho que vale a pena quebrar esse paradigma. Talvez a troca não é na mesma proporção que a gente pode imaginar. A marca tem que oferecer muito mais para o consumidor final do que ele para a empresa. E muitas vezes o ideal é não pedir nada em troca. Porque de uma forma ou de outra, você vai ter esse resultado lá na frente. Quanto melhor a experiência que você gerar para a sua base de consumidores, melhor vai ser o seu resultado. Para vocês terem uma ideia no mercado de eletrônicos, 81%, 82% de todos os consumidores já chegam no ponto de venda com um produto na cabeça. Com um produto que eles querem comprar praticamente decidido. Ou seja, a gente tem no ponto de venda 18% de chances de reverter a ideia do consumidor. O processo de compra todo que ele fez lá, dos 77 dias que eu falei. Ou seja, se você não estiver presente na cabeça do consumidor desde o início, esquece. Dificilmente você vai reverter isso no ponto de venda, que é o último touch point que ele tem antes de efetuar a compra. E aí a gente começou a questionar algumas coisas. Pois é, Sony, patrocinador oficial da Copa do Mundo chegando aí em alguns meses. O que a gente vai fazer, né? O que a gente pode prover para o consumidor final que melhore aquele case de insucesso que nós tivemos no Sony Card? Como que a gente linka Copa do Mundo, eletrônicos, Sony, com essa história toda?
né? Como que a gente consegue gerenciar um consumidor, trazendo para ele a melhor experiência, como eu falei anteriormente. O brasileiro é uma nação completamente apaixonada por futebol. Se tem algo que toca o consumidor brasileiro, é o futebol. E principalmente quando a gente está falando da seleção brasileira, de uma Copa do Mundo. Aqueles que não assistem futebol regularmente, certamente deve ter muita gente aqui que não sabe nem como está indo o seu time, mas que na Copa do Mundo vai se reunir para poder assistir o jogo do Brasil. É uma nação que respira futebol. Para vocês terem uma ideia, tem mais pessoas no campo no final de semana do que os consumidores do mercado de eletrônico todos somados nos últimos 6 meses. Ou seja, o consumo do futebol, ele é gigantesco. No entanto, só 0,1% da população brasileira vai para os estádios durante a Copa do Mundo, porque a maioria dos tickets está na mão dos patrocinadores, ou porque o ticket ele é muito caro, custa em média 600, 700 reais um ticket de entrada, que não tem uma visibilidade tão boa. Então a Sony, ela trouxe um conceito que eu queria dividir com vocês através de um vídeo, que nós desenvolvemos aqui no Brasil e expandimos para outros países. Hoje esse conceito já está em mais de 30 países no mundo, que é a nova campanha de comunicação da Sony e que vai iniciar agora nos próximos meses, totalmente atrelado a um programa de fidelização que eu vou mostrar para vocês. A ideia é capturar esses consumidores que não vão para os estádios, conectá-los e amplificar essa experiência, fazendo com que você viva a sua própria Copa do Mundo. Bom, esse foi um conceito desenvolvido no Brasil. Vocês podem ver que o vídeo está em inglês, porque a gente rodou aí 24, 25 países no mundo vendendo esse conceito para outras unidades da Sony, para que eles pudessem entender qual é a força que tem o futebol para o Brasil e automaticamente nos suportassem nisso. E essa ideia de capturar, conectar, ou seja, unir as pessoas, mesmo aquelas que não vão participar da Copa nos estádios, porque para essas pessoas, qual a diferença da Copa no Brasil e na África do Sul? Elas vão assistir através da TV. Então, a Sony vai trazer essa experiência de viver a sua Copa do Mundo através da nossa campanha e de uma plataforma. Essa plataforma é denominada Campo Sony. Todos os consumidores conseguem contribuir, participar da coleta dos gols, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, e automaticamente se engajar com o nosso conceito de viver a Copa do Mundo. Nós colocamos todos os nossos conteúdos de música, esportes, games e experiência de produto dentro de uma plataforma. E essa plataforma, ela cria para o consumidor algo muito inusitado, né? À medida que ele consome os gols, ele não precisa consumir produto. Ele simplesmente se cadastra na plataforma e vai interagindo, é como se fosse um game, e ele vai interagindo com essa plataforma e vai concorrendo a uma série de experiências únicas. São experiências que não existe preço, a gente não consegue precificar. Copa do Mundo vem evoluindo ao longo dos anos, e desde 1954, que foi a primeira Copa do Mundo transmitida para 8 países, até 2010, que foi a primeira Copa do Mundo 3D, e esse ano a gente acredita que vai ser a Copa do Mundo do sharing, a Copa do Mundo do compartilhamento. Por conta disso, nós criamos um conceito que é denominado Joy Connected. Esse conceito faz com que o consumidor que ama a Copa do Mundo ou que ama o futebol, possa ser conectado através dos nossos produtos. Iniciamos esse jogo em março de 2013, já com todos os nossos produtos envelopados com o tema da Copa do Mundo. E sem dúvida que, desde o ano passado, nós já vínhamos atingindo o consumidor que é considerado football lover. Obviamente que até a Copa do Mundo nós esperamos atingir todos os consumidores, porque, como eu falei, todos acabam se engajando com esse negócio. Copa do Mundo, conectividade, produto, gerou para a gente um projeto que chama Campo Sony, onde a gente espera engajar 9 milhões de consumidores dentro de uma plataforma na internet, que é como se fosse uma espécie de uma rede social. E essa plataforma, a partir de um alto nível de engajamento, é que a gente vai transformá-la em resultados para a companhia. Aumentar a nossa conversão de vendas, que hoje, dentro de um database de 1,2 milhões de consumidores, a gente tem 1,2%, para 6,5% de um database de 9 milhões de consumidores.
conceito do Campus Sony é, você participa automaticamente, você não precisa comprar um produto da Sony, coleta gols e você vive uma série de experiências. Eu vou passar aqui também um vídeo que vai explicar um pouco melhor para vocês sobre o que é o Campus Sony. Esse é o conceito do Campus Sony, uma plataforma interativa, uma espécie de game, como se fosse uma nova rede social, que já tem na sua base mais de 3 milhões de consumidores em menos de 6 meses de operação. Para vocês terem uma ideia, esses consumidores eles interagem com a plataforma como se fosse viver dentro de um estádio. E a gente, através dos assets que nós temos com a FIFA, como por exemplo, entrar em campo carregando a bandeira da FIFA, que é um asset que não tem preço, qualquer consumidor gostaria de ver o seu filho carregando a bandeira da FIFA antes do jogo do Brasil, nós conseguimos trazer uma grande quantidade de consumidores e obviamente que a gente está vivendo um pouco mais como que a experiência funciona para esses consumidores, para criar dentro da nossa arquitetura estratégica uma base de consumidores com alta profundidade de conhecimento. Para vocês terem uma ideia, nós integramos todas as nossas plataformas para que isso funcionasse. Então, desde do database que nós tínhamos no Sony Store, até o database que nós compartilhávamos com alguns varejistas, nós integramos tudo isso para entender um pouco melhor esse consumidor. Isso aqui é um processo um pouco mais complexo que nós desenvolvemos dentro, mas só para mostrar para vocês que houve a necessidade de 2 anos de estudo aí de como que o database se complementava. E a mecânica ela é bem simples. À medida que o consumidor vai coletando os gols, vai vivendo as experiências, então, por exemplo, o gol Britney Spears. Britney Spears é um asset nosso também, da Sony Music. Quando ela lança uma nova música, primeiro ela lança no Campus Sony para depois ela lançar publicamente. Então, esses consumidores têm a oportunidade de ver o primeiro trailer da Britney Spears de determinada música antes de qualquer consumidor. Eles vão coletando esses gols e esses gols se tornam jogadas. E essas jogadas vão sendo trocadas por cupons que podem concorrer a diversos assets, como, por exemplo, levar o seu filho para carregar a bandeira da FIFA antes do jogo. Esse é um exemplo. 250 consumidores são beneficiados a cada jogada. Uma jogada ela acontece a cada 2 meses. Para vocês terem uma ideia, nós vamos levar para a Copa do Mundo 5 mil consumidores através do Campus Sony, ou seja, muita chance de ganhar. E aí temos gols diversos, né? Como por exemplo o Gol Vibraí, que você baixa um aplicativo da Sony e esse aplicativo faz com que você torça pelo seu time do coração e automaticamente mude a sua timeline de emoção dentro do Campus Sony. E pensando um pouco em CRM, a fase inicial que nós estamos de aquisição dessa base até chegar em 9 milhões, para que depois a gente comece o processo de cross-sell. Imagina quanto esse consumidor engajado, são 3 milhões agora, entrando no site 3 vezes por semana pelo menos, engajado com a plataforma, imagina o quanto isso vai mudar a cabeça do consumidor sob o ponto de vista de decisão de compra, no momento que, nas 2 ou 3 vezes que eles precisarem comprar produto ao longo do ano. E aí a gente chega numa fase 3, que é depois da Copa do Mundo, é uma fase mais qualitativa, onde nós vamos ter muito mais insights do consumidor, porque esses insights eles vão sendo construídos ao longo do processo. O consumidor que entra hoje pela 4ª, 5ª, 6ª vez no campo, a gente já faz algumas perguntinhas para ele, como por exemplo, quando você pretende trocar o seu celular? Ele coloca lá, daqui a 2 meses? Ok, ele entra no Campus Sony. Na próxima vez que ele entra, não acontece nada, na outra, quantas TVs você tem na sua casa? 2? Legal. Então ele clica, 2 TVs na casa dele e aquilo vai fortalecendo o database, que a gente espera ter um dos databases mais complexos do mercado até o final de 2014. E óbvio que, conhecendo as necessidades dos consumidores, o comportamento deles, quais são os principais sites que eles por exemplo, navegam, a gente vai entender um pouco melhor como construir diversos tipos de consumidores. Nós já temos na base 42 tipos diferentes de consumidores. São profiles que a gente vai definir e, obviamente, para ter um melhor retorno sobre investimento, um processo de segmentação muito forte. Como plano de ação, como eu falei, a gente está no momento de aquisição agora dessa base e a expectativa de construir um cross-selling depois da Copa do Mundo, com um processo de loyalty muito mais aprimorado. E a gente tem hoje um programa de engajamento muito forte, né, com os newsletters semanais,
comunicações diárias com o consumidor, o que a gente chama de comeback one, comeback two, são consumidores que estão há uma semana sem interagir com a plataforma, a gente vai lá, convida eles para voltar a interagir, beneficia eles com um gol, alguma coisa assim, para que eles voltem para a plataforma. E, como eu falei para vocês, nós temos os gols de pesquisa, os Golden Questions, que são gols relacionados também à Sony, e também, à medida que você compra um produto da Sony, você pode registrar ele e você ganha um gol específico a esse produto. Além disso, os 10 consumidores todo mês que mais se engajam com a plataforma têm o direito de desenhar o seu próprio gol. Então, esse aqui é um gol de um consumidor que parece muito com ele, inclusive ele desenhou dentro da plataforma e a gente lançou esse gol para que as outras pessoas pudessem coletar. Em termos de resultado, reações muito positivas dos nossos consumidores. Temos um gol que nós lançamos que chama Gol Convoca Eu, onde ele convoca os amigos, que só esse gol trouxe 100 mil novos registros para a plataforma. Ele tinha que trazer pelo menos 10 amigos e a partir daí ele conseguiria marcar o gol, caso contrário ele não marcaria. E vários comentários de consumidores que interagem com a plataforma, são mais de 5 mil posts positivos que a gente conseguiu traquear, porque tem muitos deles que a gente nem conseguiu traquear, falando muito bem da plataforma. E obviamente que eles já estão usando algumas ferramentas da internet para poder resolver os nossos quiz. Tem alguns gols que tem uma relação de perguntas, só depois que você responde as perguntas é que você marca aquele gol e os consumidores já começam a dividir esses gols na internet para entender um pouquinho melhor como é que funciona. Deixa eu passar para vocês aqui, só antes do vídeo iniciar, essa é a nossa primeira entrega, a Copa das Confederações. As experiências que esses consumidores viveram, que são experiências que tocam com o coração do consumidor e, obviamente, isso sim é que vai gerar fidelidade e não simplesmente desconto em produto. Vamos lá. Marketing é isso, você viver emoção e programa de fidelidade, sem dúvida, tem relação com isso. Nós tivemos 1.500 consumidores indo para a Copa do Mundo através da plataforma e, sem dúvida, 1.500 consumidores que nunca mais vão esquecer desse momento, de entrar dentro do campo e segurar a bandeira da FIFA ou até mesmo de ficar 20 minutos no campo durante o Jogo do Brasil tirando foto da seleção brasileira. A cada mês, 500 mil de pessoas entram na plataforma e a gente, sem dúvida, tem a expectativa de chegar até o final desse ano fiscal com 4 milhões de novas pessoas na plataforma, engajamento altíssimo e gerar para a companhia um adicional de 260 milhões de dólares de faturamento, over o que a gente tinha esperado para o budget e para o ano de 2014, 500 milhões. Sem dúvida, sobre o aspecto da marca, nós já evoluímos de 11% para 25% de top of mind com relação à Copa do Mundo e esperamos chegar em 38% até 2014, mesmo não sendo uma empresa que tem uma ligação direta com o futebol. Valeu, gente. Obrigado.